O Segundou de hoje tem um convidado especial. Eu fiz um vídeo para vocês falando de empreendedorismo, como montar o seu negócio. O Brasil está virando um país empreendedor e isso é ótimo, são os empreendedores que geram riqueza. Tem pessoas abrindo negócio porque querem abrir negócio e outros por falta de opção. A maior dúvida que veio depois do vídeo é a gestão financeira. Érica, qual é o mínimo necessário que eu preciso saber para que a minha empresa não quebre? Érica, qual é o mínimo necessário que eu preciso saber para montar um negócio? Portanto, o meu convidado especial é o meu sócio da parte financeira, o Laércio. Ele vai explicar para vocês direitinho o que você precisa saber para que o seu negócio fique muito bem na parte financeira. Escuta ele aí. Beijo! Você é um empreendedor ou pretende ser um empreendedor, mas tem muita dúvida com relação à parte de gestão financeira, planejamento financeiro, como fazer um orçamento, fluxo de caixa, capital de giro, tem essas dúvidas que são muito comuns hoje em dia? Esse vídeo é para você. Eu vou te ajudar a fazer de uma forma muito tranquila, muito simples, um planejamento financeiro para você ter uma gestão bem controlada do seu negócio. Vamos lá, vamos nessa. Olá, eu sou o Laércio, sou sócio cofundador da Behave. Behave, para quem não conhece, é uma empresa especializada em desenvolvimento de soft skills, que são as habilidades comportamentais que são tão importantes hoje em dia no nosso crescimento profissional, na nossa evolução, no nosso desenvolvimento. Só que hoje esse vídeo é para falar de uma hard skill, é uma habilidade técnica, que é a gestão financeira. Depois que eu virei empreendedor, que eu abri minha empresa, eu conversei com muitos empreendedores, converso até hoje com muitos empreendedores que, por incrível que pareça, têm muita dificuldade em fazer a sua gestão financeira, a gestão financeira da sua empresa. Não tem noção, não tem um conhecimento um pouco mais detalhado de como fazer uma gestão financeira tranquila, de uma forma muito fácil, muito básica e tenha controle das suas finanças. Então hoje eu resolvi fazer esse vídeo para te ajudar. Caso você seja uma pessoa que está com dificuldade ou então você quer abrir uma empresa, mas não tem a menor noção de como fazer essa gestão financeira, esse vídeo vai te ajudar bastante, porque hoje eu que faço a gestão financeira da nossa empresa, da Behave. Eu sou financeiro, eu cuido de toda essa parte. E eu desenvolvi uma planilha muito simples. Obviamente você pode criar a sua, ou então você pode usar um software. Tem vários hoje no mercado que fazem, te ajudam a fazer essa gestão, mas é muito importante que você consiga fazer de uma forma muito tranquila, de uma forma muito fácil, muito básica. Uma planilha que eu mesmo desenvolvi, que é a planilha que eu uso aqui na Behave. E aqui, obviamente, eu posso passar para vocês sem problema nenhum. Se você quiser essa planilha, me manda um e-mail. Meu e-mail é laercio@behavecorp.com. Behave escreve B-H-A-V-E, corp, tudo junto.com. Me manda um e-mail ou coloca um comentário aí no vídeo que eu mando para você, seu e-mail, sem problema nenhum. É uma planilha muito simples, você vai ver comigo. Daqui a pouquinho eu vou botar a câmera aqui no meu monitor, no meu computador, e a gente vai acompanhar junto para você entender como é que faz essa planilha, e você vai ver que não tem nenhum bicho de sete cabeças, não tem nenhuma grande dificuldade, você vai ver que é bem simples. Antes disso, é importante a gente só entender que esse vídeo não é para entrar em detalhes de finanças, não é isso. Isso aqui eu costumo brincar que é o seguinte, isso aqui é um vídeo de finanças para não financeiro. Então não vai ter nenhum termo muito técnico, não vou falar de passivo, circulante, de ativo, nada disso. Eu vou falar, na verdade, de 3 termos que são muito importantes na gestão financeira. O primeiro deles é orçamento. O que é orçamento, Laércio? Orçamento é você fazer uma projeção de entradas e saídas da sua empresa. O que são as entradas e saídas? Receitas e despesas, tudo aquilo que entra e tudo aquilo que sai, para você fazer uma projeção mensal. Então a gente pega, por exemplo, a gente está começando no mês de agosto agora. Eu já fiz meu orçamento de agosto até o final do ano, mês a mês. Mas o ideal, Laércio, não vamos supor, fazer meu orçamento até o final do ano, até dezembro, esse é o ideal. Mas vamos começar por partes. Se você puder, pelo menos faça dos próximos 3 meses. Porque você vai entender que você vai começar a ver, enxergar se vai faltar dinheiro ou não lá na frente. Então você vai ver aqui no vídeo, na planilha, que isso é bem importante. Então primeiro é o orçamento, que eu faço do mês, entendendo tudo que vai entrar e tudo que vai sair dentro do mês. Segundo passo, depois de feito o orçamento, a gente vai fazer o tão
falar do fluxo de caixa. O que é o fluxo de caixa? É a mesma projeção de entradas e saídas, receitas e despesas, só que a gente vai olhar cronologicamente dentro do mês, ou seja, dia a dia. Por quê? Eu já tenho que ter um planejamento de que dia que eu vou pagar todas as contas. Cada conta vence um dia, então você vai ter que naquele dia, por exemplo, dia 5, que é um dia que tem muitas contas vencendo, a gente no dia 5 tem que ter dinheiro em caixa para fazer aqueles pagamentos. E aí o fluxo de caixa é exatamente para você enxergar se no dia daquele pagamento você vai ter dinheiro. Que aí, o que é isso? É o capital de giro. Esse é o terceiro ponto. Então, o capital de giro é o dinheiro. Tem outras definições para capital de giro. Você pode utilizar, inclusive, com estoque, mas não vou aprofundar nisso aqui. A ideia não é essa do vídeo. A ideia é explicar de uma forma muito tranquila que, no nosso caso aqui, o capital de giro é se você tem dinheiro na conta para você pagar seus compromissos, honrar suas dívidas, ou não. O capital de giro é exatamente isso. É você olhar dentro da sua conta se você tem dinheiro, olhando o seu fluxo de caixa, se você tem dinheiro suficiente para honrar todos os seus compromissos dentro do mês. E caso você não tenha, quando você olhar ali o seu fluxo de caixa vai ficar muito nítido que no dia X pode ser que falte dinheiro, então você já tem que correr atrás de captação de dinheiro, seja empréstimo em banco, um empréstimo com algum conhecido, seja como for. Então é muito importante, você faz o orçamento, olha seu fluxo de caixa e entende se precisa ou não do capital de giro. Esse é o fluxo muito tranquilo, muito natural que você vai ver aqui nesse vídeo de hoje. Então, que eu vou mostrar para você aqui na planilha já já. Então, é importante só você entender esse fluxo. Primeiro eu faço o orçamento, depois o meu orçamento eu olho dia a dia para fazer o meu fluxo de caixa, entender meu fluxo de caixa, como é que vai ser, é uma projeção. Tudo isso que a gente está falando aqui é projeção, é um planejamento. Depois, na hora que o bicho pegar, quando começar o mês, que a gente vai colocando ali exatamente o que está acontecendo, o que está entrando, o que está saindo. Mas é importante, antes de você ter uma visibilidade, que é esse planejamento, se você vai precisar de dinheiro ou não, se você vai precisar captar dinheiro ou não. Então é muito importante ter esse planejamento muito claro, a visão muito clara do seu cenário, do cenário da sua empresa dentro daquele mês e olhando também os meses subsequentes. Então vamos lá, vamos começar aqui na nossa planilha. Então essa aqui é a planilha, exatamente a planilha que eu uso aqui na Behave para fazer o meu controle financeiro. Essa aqui é a capa dela, onde eu tenho aqui os botões de acesso rápido, mas não se liga nisso aqui não, que isso aqui é frufru, tá? O mais importante são as abas aqui. Então a gente tem 1, 2, 3, 4, 5 abas. A primeira é de receitas, onde eu jogo todas as receitas da Behave aqui, projetadas. As despesas que eu imagino que eu vou ter. Aqui eu faço o orçamento, aqui começa a brincadeira, né? Começa a fazer o orçamento. Depois eu vou para o fluxo de caixa e eu tenho a conta corrente, que é nada mais é que o extrato, tá? Vou mostrar uma a uma para você entender o que é. Começa com receita. Tudo começa com a receita, que é a sua projeção de receita. Lembra que eu falei que é interessante você fazer sempre para os próximos 3 meses. Aqui nesse caso, peguei a planilha zerada e aí eu botei Q4, eu estava fazendo um dia desse, eu fiz Q4, que é o último trimestre do ano, e aí tem que são os meses de outubro, novembro e dezembro, tá? E aqui a gente começa a colocar quais são as receitas que eu tenho projetadas para esses meses. Mas vamos lá, esquece isso, tá? Não esquece que é para Q4, vamos imaginar que a gente está começando agora agosto, na verdade. Então vamos imaginar que você está fazendo para agosto mesmo. É só você vir aqui alterar. Bota agosto, setembro e outubro. Ou então você já fez agosto, mesmo que não tenha sido tão detalhado, não quer fazer agora que já começou o mês, faz pelo menos então para setembro, começa a exercitar. O mais importante é você pegar o conceito dessa planilha e começar a exercitar isso aqui todos os meses para que você entenda cada vez mais e tenha um controle total das finanças da sua empresa. Então, pouco importa que mês é, pouco importa os valores aqui, até porque esses valores são fictícios, tá? Só para a gente fazer o exercício. O que a gente tem aqui? Importante. Eu divido tudo em grupos, seja as receitas, seja as despesas, em grandes grupos, e depois eu vou abrindo. Por exemplo, a gente tem aqui 5 carros-chefes de produto, que são as palestras, os cursos, curso online, consultoria de vendas, consultoria de RH. A gente faz outras consultorias, mas essas aqui são os carros-chefes. Eu diminuí a planilha, fiz uma planilha menor, com menos linhas aqui, para a gente poder ter uma visibilidade melhor aqui da planilha como um todo, tá? Então, por exemplo, tem mês que a gente vende 20 palestras, então tem que ter 20 linhas. E aqui serve para você. Essa planilha é totalmente editável, ela não tem nada bloqueada. E aí, se você quiser, como falei, é só mandar mensagem para mim, que eu vou te mandar essa planilha aqui sem problema nenhum. E aqui você pode colocar quantas linhas você quiser. É só você inserir, para você inserir ou cliente, se você vende serviço como eu, ou produto. E aqui vai a primeira dica. Se você vende produto, é uma empresa de produto, seja uma loja física ou uma loja virtual, eu sugiro você colocar aqui grupos de produto
e abrir um a um deles aqui. Então vamos supor que você tem loja de material, uma loja de produtos para bebê, para criança. Eu colocaria aqui roupas, aí você entra calça, bermuda, short, camiseta, meia, cueca e por aí vai. Então você fez grupos, dentro do grupo você fez por produto. Por quê? É muito importante você começar a fazer esse exercício de fazer projeção por linha de produto e não por grupo de produto. Porque por grupo de produto você não vai ter uma curacidade, não vai ficar craque em fazer essa projeção, que é muito importante para o nosso negócio. Depois eu colocaria aqui, por exemplo, móveis, aí teria cadeira, berço, mesa e por aí vai também. E aí você pode quebrar em grupos, você pode botar quantos grupos você quiser aqui e colocar produto a produto, tá bom? No meu caso, eu vendo serviço. E aqui eu coloco por cliente, eu coloco quanto que eu negociei, vamos supor, esse cliente A vai me pagar 10 mil reais numa palestra. Ele vai me pagar uma parcela de 5 mil no dia 6 de outubro e a segunda parcela, 5 mil, no dia 6 de novembro. Eu tenho um outro cliente B, que ele vai pagar tudo à vista. Ele vai pagar 10 mil reais à vista no dia 12 de outubro. Se você for fazer agosto, você coloca aqui 12 do 8. Tem um outro cliente que ele vai pagar pela palestra 60% agora, 40% depois. Então 6 mil agora, 4 mil depois, no dia 15 do 10, que é 15 do 11. E já tem um cliente, vamos supor, vendido em novembro, uma palestra vendida para novembro. Por isso é importante já começar aqui e colocar 3 meses para frente. Porque se você vende a prazo, provavelmente você que vende então loja, produto físico, cartão de crédito você recebe daqui a 30 dias. Você vendeu hoje, mas só vai receber daqui a 30 dias, no mês que vem, normalmente. Então é importante você já ter aqui receitas de cartão de crédito, 6 mil reais lá em novembro. Então muito importante para você ter essa visibilidade e não comer mosca. E vamos supor que eu já tenha também contrato negociado para dezembro. Já coloco lá quanto que eu estou já fechado para receber no mês de dezembro e coloco o dia que eu vou receber. Laércio, por que você está colocando diabo de dia aqui, cara? Porque isso aqui vocês vão ver na hora do fluxo de caixa, vai ser fundamental para ser assertivo no seu fluxo de caixa, para fazer um fluxo de caixa muito, muito bom. Então isso aqui é muito importante ter essas datas aqui para você saber quando exatamente você vai receber. Faço isso por linha de produto, então coloco lá curso, quem foi o cliente que comprou, isso aqui também é editável, tá? Então vamos supor aqui que o cliente XPTO, vai lá, digita, muda, sem problema nenhum, vai me pagar isso aqui, eu tenho meus cursos, eu tenho curso online, tenho consultoria, coloquei tudo aqui os dias que eu vou receber. Finalizei minha projeção do mês de outubro. Então em outubro eu vou receber, estou projetando receber 56 mil reais em vendas. Ótimo, isso aqui já é o primeiro exercício que você pode fazer. Se eu faço dos 3 meses, eu já sei, ó, que em novembro eu estou com uma venda menor, projetada, obviamente, do que outubro. Então eu tenho que correr atrás. Então isso aqui para você fazer uma reunião ou com sócios, ou com sua equipe, ou com a equipe de gestores, você já tem uma visibilidade. Precisamos fechar contrato, precisamos vender produto. Lá nos meses de novembro e dezembro está pior ainda. Então a gente precisa correr atrás, fazer um plano de ação para poder reverter esse cenário. Então o primeiro exercício que vale é isso aqui. Laércio, eu tenho, como eu falei, eu vendo produto. Como é que eu vou fazer projeção de venda de produto, cara? Não faço a menor ideia de como é que faz isso. E aí vai uma segunda dica. Geralmente, já fiz muito isso na minha vida, tá? Quando eu trabalhei na Coca-Cola e na Souza Cruz, eu fazia muita projeção de venda, que eram produtos. E eu fazia inclusive por SKU, né? Por item de produto. E é muito importante você pegar como base, um exercício muito básico, muito simples, é você pegar 2 meses comparativos. O mesmo mês do ano anterior, se você já estava aberto, já operava, já vendia, e o mês anterior. Então eu vou comparar, vou fazer aqui outubro com outubro do ano passado, ano sobre ano, e vou fazer outubro com setembro, mês sobre mês. E olhando o mês anterior, o ideal, eu fazia muito isso, é você pegar dias. Se você só vende dias úteis, você compara quantas segundas teve em setembro, quantas segundas vai ter em outubro, quantas terças, quantas quartas, quantas quintas e por aí vai. Ah, mas eu vendo também sábado e domingo, então compara sábado com sábado, domingo com domingo. Então é muito importante olhar dia a dia. Esse é um exercício muito legal que eu fazia muito. Se você quiser ajuda, precisar de ajuda, entre em contato comigo que eu te ajudo a fazer cálculo de projeção. Tenho uma boa experiência nisso, tá bom? Então, continuando, fez a projeção. E o segundo ponto também que é importante, que eu deixei de falar, com relação a fazer projeção, da importância da projeção, é que você começa a fazer esse exercício e você fica cada vez melhor. Porque é natural, vai começando a virar um hábito para você fazer esse cálculo, e aí você começa a ficar muito mais assertivo. Então, esse é um exercício muito bom. E tudo começa com as receitas. Então eu sugiro você fazer essa planilha aqui primeiro,
e depois você vai fazer a mesma coisa em despesas. Então é a próxima aba aqui. Entrei em despesas, pode ver que é o mesmo racional, é a mesma planilha, a diferença é que agora é a parte chata, né? Quanto a gente vai gastar. Então também faço um planejamento de 3 meses, nesse caso aqui é Q4, que também de novo números fictícios, tá? Só para a gente fazer o exercício aqui. Então, e eu também quebro em grupos, nesse caso aqui são 6 grupos, grandes grupos. Por exemplo, estrutura. Estrutura é tudo que eu gasto, por exemplo, com uma estrutura física, que é escritório, luz, telefonia, material de escritório, material de limpeza, móveis, equipamentos, e eu sempre, em todas elas, eu deixo uma linhazinha aqui para outros, ó. Caso apareça alguma coisa que não estava no seu planejamento e for relacionado à estrutura, você joga aqui. For relacionado a pessoal, você joga aqui. For relacionado a marketing, você joga aqui. É administrativo, eu vou explicar cada uma dessas, joga aqui. E aí você coloca, e o ideal é sempre você escrever aqui em outros, escrever o que foi exatamente para você ter esse histórico, você não perder esse histórico, tá bom? Então vamos imaginar que aqui em aluguel eu vou gastar 2.000, 200 de luz, 400 de telefonia e por aí vai. Aqui, muito importante para o fluxo de caixa é colocar qual é o dia do vencimento dessa conta, de cada conta dessa. Tá vendo que é conta pra caramba? Cada uma tem um dia de vencimento. Então joga aqui o dia de vencimento de cada uma, que você vai ver lá na frente no fluxo de caixa, que isso aqui vai fazer toda a diferença para você fazer uma boa gestão financeira do seu negócio. Feito tudo isso, então, por exemplo, meu aqui, o que eu uso, né? Estrutura, pessoal, que são os salários, férias, 13º, por aí vai. Por isso que é importante fazer dos próximos meses, ó, porque aqui, esse mês, por exemplo, de outubro, eu não teria 13º, mas já tenho que pagar 13º em novembro e dezembro. Então, já sei que se eu mantiver horas extras para cá, por exemplo, mantiver R$1.000, vamos supor, eu vou ter um custo com o pessoal maior em novembro do que outubro. Então, cara, eu vou fazer de tudo para não ter hora extra um mês de novembro, para poder manter, pelo menos manter, já que eu tenho o 13º, manter o meu custo, não aumentar. Então é muito importante olhar para frente exatamente para fazer esse exercício. Já sei que vai cair tal conta em dezembro e, opa, tem que me preparar para isso. Marketing, então tudo que eu gasto com marketing social. Então tem a agência que faz a gestão das nossas redes sociais. Se eu vou me fazer alguma melhoria no site, posicionamento, que a gente faz muita campanha, Instagram, Facebook, assessoria de imprensa. Vou filmar alguma coisa esse mês? Então vamos lá, não tem nada esse mês previsto, mas para dezembro tem, então é importante. E aí o outros, mesma coisa. Administrativo, é toda a parte burocrática, chata. São os impostos que a gente paga, contador, cartório, alguma coisa jurídica, taxa, que sempre aparece uma taxa, e por aí vai. E operacional são os custos que eu tenho com relação a, se eu vou fazer uma visita de prospect, vou viajar para fazer uma reunião em São Paulo com algum possível cliente, um cliente potencial, que é um prospect, eu coloco aqui. Ah, não, é uma palestra lá no Rio Grande do Sul, eu vou ter que dormir lá, então boto a hospedagem aqui. Ah, é um curso lá no Ceará, lá eu vou usar Uber, coloco em deslocamento. Vou ter que dormir, alimentação. Então tudo eu jogo aqui no custo operacional, seja ele para prospect, seja ele para produtos vendidos, é um custo, coloco aqui e coloco o dia do vencimento de cada um deles. Nesse caso, como é tudo no cartão corporativo, então, por exemplo, seria no dia 20 de cada mês. Ok? E caso você não aparece, a gente sabe, a gente que é empreendedor sabe disso, sempre cai um boletinho no nosso colo que cai do céu aí, se não for nenhum custo relacionado à estrutura, pessoal, marketing, administrativo, operacional, eu coloco aqui um outros, só que não é esse outros aqui. Esse outros aqui é se for outros relacionado ao grupo. Se não for relacionado a nenhum grupo, eu boto nesse outros e eu coloco exatamente o que foi. De novo, para ter histórico. E saber que, por exemplo, se aparecer uma taxa surpresinha no mês de outubro, já sei que no outubro do ano que vem eu tenho que prever essa taxa, caso, né, ela aconteça de novo, seja recorrente uma vez por ano, por exemplo, tá? Então é importante ter sempre essa linhazinha de outros. Outra dica, terceira dica, de novo, eu sou uma empresa de produto, então eu tenho matéria-prima, então você tem que adicionar aqui uma coluna de matéria-prima, isso é fundamental, muito importante. Uma quarta dica que eu vou dar para você que é de produto, voltando à receita, que eu acabei de lembrar. Se você puder, o melhor cenário, que é muito bom, é você inserir uma coluna aqui, ó, que é muito fácil, inseriu, colocou do lado de cada produto, colocar a margem dele, quanto que ele te dá de lucro, qual é a margem de contribuição de cada produto, porque isso vai te facilitar muito na hora de fazer ou uma ação de venda, uma promoção, uma oferta, ou fazer um push, né, fazer uma pressão de venda nos produtos que te dão uma margem maior. Então é legal, é muito interessante você ter essa visibilidade para você saber quais são, pelo menos, no mínimo, conhecer os produtos que você tem maior margem de lucro. Então, pelo menos, esse exercício vai servir para você. Então, mais uma dica. Estou dando várias dicas aqui de graça, hein? Aproveita. O patrão ficou maluco. Despesas.
Já terminamos, então é isso, colocar todas as despesas e as datas, e repara que isso aqui é automático, tá? Então você não vai ter que fazer a soma do grupo. Isso tudo aqui é uma fórmula, vai pegar todo o grupo, quanto você gastou, tudo que é amarelinho é o que você vai preencher. Tudo que está cinza você não mexe, porque tem fórmula por trás. Então não mexe nisso, coloca só onde está, só edita onde está amarelinho. E aí finalmente a brincadeira vai começar. Vamos lá para orçamento. Isso aqui já vem tudo automático, tá? Não tem que ter retrabalho. Botou aqui uma vez, primeiro receita, colocou quanto vem. Ele vai vir o grupo aqui no orçamento, ó, palestras, eu coloquei o grupo como todo para não ter que ficar muito grande, senão não me importa aqui no orçamento olhar cliente a cliente, só me importa aqui nas receitas olhar cliente a cliente, mas aqui no orçamento pouco importa, eu só preciso saber quanto que eu vou receber de palestra, de curso, curso online, consultoria e por aí vai. Então, de novo, eu tenho uma projeção, lembra que aqui é cinza, não mexo, não escrevo nada aqui, tudo está puxando lá já daqui e daqui, basta preencher uma vez nessas duas aqui e já vem para cá automático. Tem uma projeção de 56 mil de receita e uma projeção de 40.850 de despesas, ou seja, o resultado no mês de receita menos despesa vai me dar um saldo positivo de 15.150. Poxa, Laércio, legal, então eu botei dinheiro em caixa no mês de outubro. E aí muita gente se ferra por isso, parando por aqui, fazendo só até a parte do orçamento. Tem gente que nem essa parte de orçamento faz, né? Mas tem muita gente que quem faz, muitas das pessoas que fazem, terminam aqui na parte de orçamento. E aí é que o bicho pega. Por quê? Na hora que você entrar no fluxo de caixa, não é porque você vai ter um lucro de R$ 15.150 que você vai ter dinheiro para pagar todas essas contas aqui exatamente no dia que elas vencem. E aí é que serve o fluxo de caixa e é por isso que a gente coloca todas essas datas de vencimento aqui. Porque agora vem a parte chata, mas você vai fazer isso aqui uma vez no mês, que é o seu fluxo de caixa. Antes disso, um ponto muito importante, mais uma dica aqui, por que, Laércio Diabo, você tem uma coluna de realizado, real e orçado? Muito importante isso. Por quê? O orçado é aquilo que eu estou planejando. E isso, o real é aquilo que de fato aconteceu. Então eu planejo em outubro ter essas receitas e essas despesas. Porém, isso aqui não vai acontecer exatamente como eu estou planejando. Por quê? Porque, por exemplo, uma conta de luz. A conta de luz nunca vem em R$ 200 redondo. Isso aqui eu peguei um gasto médio que eu tenho, por exemplo. E aqui vai vir, sei lá, R$ 198,80, R$ 203,50, ou então explodiu, sei lá, usei muita luz, foi para 400, dobrou. Internet, mesma coisa, não foi 400, teve uma redução, fiz uma nova negociação com o fornecedor, vou para 350, por aí vai. Então, muito importante ter isso aqui, colocar o realizado, por quê? Até porque é o que de fato aconteceu no seu mês. E aí esse resultado aqui, o seu lucro ou prejuízo, ele é o resultado que de fato aconteceu, para você fazer balanço, balancete, caso você faça. Então, mesmo que não faça, para você saber exatamente qual foi o resultado financeiro de fato do seu mês. Então esse é o primeiro motivo. O segundo é para você começar a ser cada vez mais assertivo nessa projeção aqui, ó. Seja de receita, seja de despesa. Você começa a comparar se você está sendo, quanto mais próximo for o realizado do orçado, significa que você está fazendo uma projeção muito bem feita, tanto em custo quanto em receita. Isso é muito bom para você cada vez estar mais assertivo, sua curiosidade vai estar cada vez maior e você vai conseguir fazer planejamentos cada vez melhores em cima dos seus orçamentos. Então é muito importante ter essa coluna do realizado, por isso está em amarelinho aqui para você editar, para você colocar e comparar depois o orçado versus o realizado. Tá bom? Então não esqueça de fazer isso, que isso é importantíssimo. Agora vamos para a parte chata. Essa aqui é a temida fluxo de caixa. Eu fiz uma planilha que você vai ver aqui que está muito fácil de fluxo de caixa, muito fácil de entender. Ela tá, pode reparar, dia a dia no mês de outubro, dia a dia. Eu coloco geralmente sábado e domingo em cinza, assim escuro, porque são dias que eu não tenho movimentação, geralmente, raramente eu tenho. E aqui vamos abrir para você entender exatamente o que tem aqui nesse maisinho. Ó. Vou abrir primeiro o de mais, depois tem o de entradas, tem o de saídas também. Então eu abro todas as minhas entradas. Lembra aqui ó, que em receita eu tenho a empresa XPTO, no caso aqui era cliente A, eu que mudei, né? Outubro vai me pagar 5 mil no dia 6. Então vamos lá se tem 5 mil previsto no dia 6. Ó, dia 6, numa terça-feira, eu tenho 5 mil previsto do cliente A, palestra do cliente A. É fundamental você ter isso aqui. Aí você vai pegar de todos esses clientes, todos esses dias aqui do mês de outubro, e vai jogar lá. Tenho 10 mil do cliente B no dia 12. Vou lá no fluxo de caixa,
no dia 12, está aqui, uma segunda-feira, eu tenho 10 mil do cliente B, está aqui. E aí eu jogo em todos os dias. Cada dia que for ter uma entrada, eu coloco lá no meu fluxo de caixa. Feito isso, beleza, terminei a parte de entrada, como eu falei, sem preguiça, isso aqui não é chato, é importante você fazer esse exercício, fazer isso aqui para você ter uma curiosidade muito boa no seu caixa. Feito isso, vou diminuir aqui, vou abrir agora as saídas. A mesma coisa, tá? Então é o mesmo racional. Entenda o sentido da coisa. Eu vou pegar todas essas despesas aqui, por exemplo, aluguel no dia 5. Eu vou lá no fluxo de caixa no dia 5, uma segunda, pode ver que segunda é um dia que tem muito vencimento. Eu tenho lá meu aluguel aqui, ó, aluguel no dia 5, R$2.000. Tá lá. Coloquei todas as minhas despesas no decorrer do mês inteiro, ó. Tudo isso aqui são despesas que eu vou ter que pagar no decorrer do mês. Ok? Até o final do mês. Ó. Até o dia 31, tá tudo aqui. Beleza, eu diminuo agora aqui para poder ser mais fácil de visualizar o meu fluxo de caixa. Agora começa a parte interessante. Esse aqui é o saldo inicial. Então, no dia 1º de outubro, uma quinta-feira, quanto que eu amanheci em caixa? Você vai pegar lá a sua conta corrente e ver quanto tem. Aqui, de novo, essa aqui é editável, tá? Então, eu vou colocar lá, vamos supor, eu tenho nada na minha caixa. Coloco 0. Ah, eu tenho negativo, estou no cheque especial, estou com menos 1.000. Menos 1.000. Ah, estou com positivo 2.000, que é o exemplo que eu botei aqui. Então, estou com 2.000 no meu caixa hoje, de manhã, quando eu acordei. Hoje eu não tenho nada previsto para entrar, nada previsto para pagar. Eu vou terminar meu dia com um saldo final de 2.000, os mesmos 2.000 que eu comecei. Na sexta, eu tenho uma conta, que é contador, que é todo dia 2, ó, contador de R$500 para pagar. Tá aqui, ó, é a única conta que eu tenho no dia. Beleza, entendi. Vou lá. Eu vou terminar o dia, então, com R$1.500. Sábado e domingo não tem nenhuma movimentação, nem de entrada, nem de saída. Começa a segunda, então, com os mesmos 1.500 que eu termino a sexta, que eu termino no domingo. Só que, no dia 5 de outubro, na segunda, lembra que a gente tem muita conta para pagar aqui? Eu tenho no total R$10.100 em conta, só que eu só tenho R$1.500 em caixa. Ferrou. Eu estou com um rombo aqui, vou ter um rombo de R$8.600 na minha conta corrente no dia 5. Por quê? Porque eu não tenho dinheiro. E isso aqui é falta de capital de giro. Eu não tenho capital de giro para honrar com as minhas dívidas do dia 5. E aí é que fica interessante você analisar. Pô, Laércio, mas calma aí. Eu não tinha uma projeção de terminar o mês com 15.150 de lucro? Pois é, você vai ter esse lucro. Porém, vão ter dias que você não vai ter isso em caixa para pagar. Esse é o fluxo de caixa. E é aqui que você analisa se você precisa ou não de capital de giro. Aí aqui você tem várias decisões a tomar. Uma delas, a primeira, que eu mais recomendo, mais uma dica, negocia com o fornecedor. Renegocia, na verdade. Então, se eu tenho aqui, vamos ver que tipo de conta eu teria aqui para pagar. Vamos, eu tenho um aluguel. Dá para negociar? Posso postergar? Por quê? Eu posso ver, e não se desesperem ainda, tá? Isso aqui é muito importante você saber. Ó, eu vou receber no dia 12, 10.000. Vou ficar positivo? Vou. Ó. No dia 12, eu recebo 10.000. Então, posso negociar com ele, cara, eu posso te pagar isso aqui no dia 12, porque eu vou ter dinheiro em caixa? Primeira atitude que você tem que ver, renegocia com o fornecedor. Ó, luz, telefonia, salário, tem coisa que não dá, tem coisa que dá. Então, analisa o que dá para negociar e joga lá para frente, olha no seu fluxo de caixa que dia que você vai ter dinheiro, que dia que você tem recebimento. Olha nessa linha aqui quais são os dias que você vai ter recebimento para você poder honrar com os compromissos. Primeira dica. Segunda, não deu, não tem como negociar, Laércio, ferrou. Cara, aí vai ter que buscar esse dinheiro, você vai ter que buscar R$8.600. Na verdade não, por quê? Porque no dia seguinte vai estar 5.000. Então, pode ser que vale a pena de repente, faz a conta, tudo é conta. Se vale a pena atrasar a conta de luz, água, que for, e pagar no dia seguinte, porque você vai ter dinheiro, se fosse o caso. Então analisa tudo. Se não tem, meu amigo, aí eu, no meu caso aqui, o que eu faria? Eu ligaria para as minhas sócias e falar, ó, cada uma deposita aí 1/3, cada um de nós deposita 1/3 desse valor, e lá no dia 12 eu deposito de volta porque eu vou ter dinheiro. Essa é uma das saídas. Ou então pega empréstimo em banco, faz o que tiver que fazer nesse caso, mas sempre priorizando renegociar os boletos, né, caso seja possível. E aí é isso que é o fluxo de caixa. Eu tenho que olhar dia a dia, aqui os 5.000, então vamos supor que eu tenho um cheque especial, não fiz nada, deixei bater lá. Vou ficar negativo na minha conta R$8.600. Aqui no dia 6 entra 5.000, vou ficar 3.600, até... vai ter mais contas aqui, pequenininhas aqui para pagar, até o dia 12, numa segunda, onde entrar 10.000, aí eu fico positivo de novo. Então,
essa semana aqui pode ver que é uma semana crítica para mim, que eu já posso olhar isso hoje. Estamos falando de outubro, se fosse o caso. Se esses números fossem reais, eu já poderia saber que em outubro eu vou ter um problema nessa semana aqui. Então é muito importante fazer esse tipo de análise para você entender e não ter problema, porque tem muita gente que se ferra no fluxo de caixa. Acha que simplesmente um mês vai ser positivo e vai ter dinheiro para pagar todas as contas, quando na verdade isso não é verdade. Então, beleza, depois disso aqui eu não tenho mais problema, ó, meu fluxo de caixa está verdinho, está show, está redondo. Por quê? Porque eu tenho mais entradas do que saída, meu caixa está sempre positivo até o final do mês. E aí, meu fechamento vai ser batendo exatamente como está lá. Ó. Eu tenho uma projeção de 56 mil de recebimento e um custo de 40.850, eu tive 17.150, então no final do meu mês em caixa. Ué, Laércio, mas você me falou que era 15.150 que você ia ter de resultado? Não está lá no orçamento? 15.150? Sim. Mas aqui eu não comecei o mês com 2.000 em caixa, na minha conta não tinha 2.000, então por isso que no final do mês, no dia 31, eu vou dormir com 17.150 na minha conta. E aí eu já começo no dia 1º de novembro, isso aqui é de outubro, né? No caso, no 1º de novembro aqui, eu já colocaria aqui 17.150. E aí provavelmente tudo isso aqui, se todos os custos permanecessem muito parecidos, e as receitas também, eu provavelmente vou ter um mês muito tranquilo com relação ao meu fluxo de caixa, não vou precisar me preocupar. Então, dinheiro em caixa, fluxo de caixa, capital de giro, são importantíssimos para fazer essa análise aqui. E por último, eu tenho minha conta corrente, porque eu gosto de ter tudo na minha mão, eu viajo, posso estar no avião, posso estar sem internet, então eu já sei exatamente quanto eu tenho na minha conta. Tudo que for lançamento de despesa ou receita, eu jogo aqui para ter do meu extrato dia a dia, para saber como é que estão as minhas finanças. Então essa é a planilha que eu uso. De novo, receitas, todas as despesas, vejo meu orçamento, faço meu planejamento, analiso meu fluxo de caixa para ver se eu vou ter dinheiro para pagar todas essas contas dia a dia e tenho o controle da minha finança, da minha conta corrente, que você pode, se você tem mais de uma conta em banco, você pode ter mais de uma dessas aqui, sempre batendo 100%. Na verdade, eu nem olho o meu extrato, porque eu só olho isso aqui, porque tá sempre tudo que eu gasto e que eu recebo eu jogo aqui e sempre bate 100%. E é importantíssimo, tá? Jogar sempre, na hora que for botar o realizado aqui, colocar as vírgulas, tá? Para você fazer um fechamento exatamente fidedigno ao que foi o seu mês. Então essa é a planilha, uma planilha, como eu falei, muito amigável, muito fácil de mexer, tem a parte amarela lá onde você vai colocar, dá para você editar, colocar os seus produtos, os seus serviços, as suas contas, as suas despesas, sem grande dificuldade. E caso você tenha alguma dificuldade, e se quiser essa planilha também, é só me mandar mensagem que eu te forneço ela com o maior prazer. Essa é a planilha que eu utilizo, muito simples, não preciso de software, não preciso de nada mirabolante, eu mesmo criei, eu mesmo tenho total controle das minhas finanças e eu faço isso hoje em dia já de uma forma muito natural, muito tranquila, de tanto que eu faço, eu já criei o hábito de fazer de uma forma muito rápida. E você com certeza com o tempo, fazendo isso, fazendo esse exercício, vai adquirir o mesmo hábito. Beleza? É muito importante lembrar um ponto. Receita e venda não são a mesma coisa. Se eu vendi hoje é dia 3, hoje é dia 3 de agosto. Se eu fiz uma venda hoje, mas esse dinheiro só vai me entrar, só vão me pagar daqui a 10 dias, daqui a 15 dias, daqui a 30 dias, esse dinheiro não é uma receita ainda. Então, quando eu olho o fluxo de caixa, é muito importante entender isso. Na hora que eu faço o meu planejamento, meu orçamento, eu vejo esse dinheiro, quando é que esse dinheiro vai entrar? Vai entrar só daqui a 30 dias? Ou seja, ele só vai entrar em setembro, então eu não posso contar com esse dinheiro hoje. Então é importante, é bem diferente de fluxo de caixa, que é o dinheiro que eu tenho agora, na hora, ou naquele dia, se for um planejamento, para fazer aquele pagamento, para efetuar aquele pagamento, quitar aquela dívida. E a segunda dica que é muito importante é, veja todos os dias o seu fluxo de caixa, o seu orçamento, as suas contas, todo dia, tire aí 15 minutinhos do seu dia, olha lá, abre sua planilha, vê se está tudo certo, faz o pagamento, vê se tem pagamento para fazer, se tem dinheiro em caixa, paga, se tiver que pagar, se está tudo certo, não vai perder muito tempo, pelo contrário, isso é um investimento para você ter uma noção, ter um controle das suas finanças, para não tomar nenhum susto. Então todo dia, abre lá, aí no seu status da conta da sua empresa, vê se está tudo certo, se está batendo com o seu acompanhamento. Então tem o seu acompanhamento também, a parte com o seu extrato, eu tenho. Então tudo que sair já vai, coloca lá e fica batendo com a sua conta corrente para ver se está tudo certo. Então é importante avaliar todos os dias, rapidinho, começou o dia, ligou o computador, já vê lá se está tudo certo, se está precisando de alguma coisa, se tem alguma dificuldade, se tem alguma conta que você esqueceu, se tem alguma conta que vai vencer, para você já ter uma noção de como é que está o seu dia e a semana
do seu fluxo de caixa, da sua gestão financeira. Tá bom? Então, qualquer dúvida, tá com dúvida? Tem alguma coisa que eu não respondi? Ficou com alguma dúvida ainda que, cara, não está claro, Laércio, isso, fiquei confuso? Escreve para mim, manda um e-mail ou escreve aí no comentário. E lembrando também que esse vídeo, você pode usar essa planilha, esse raciocínio, essa linha de planejamento para sua vida pessoal também. Então você pode fazer com as suas contas pessoais, pegar sua conta, seu extrato bancário, olhar tudo que você tem que pagar, conta de luz, internet, enfim, todas as contas, seus custos, e olhar também a sua receita, o seu salário, se for o caso, o seu prolabore, o que for. E para você começar a fazer também esse planejamento, é uma dica bem valiosa, que quando você colocar tudo em ordem, você vai ver que você consegue ter uma gestão, uma visão, um controle muito maior da sua grana, do seu dinheiro. Então é importante também ter esse controle financeiro. Eu faço essa mesma planilha na minha vida pessoal, com meus custos, né, da minha família também, para sua casa, para o seu lar. Então, se você é casado, faça isso para sua casa, para sua família como um todo, porque vai te dar um controle muito bom das suas finanças, do que você gasta, daquilo que você recebe. E aí você consegue fazer um planejamento de uma viagem, um planejamento de uma compra, de uma aquisição que você queira, comprar um imóvel, um carro, uma TV, seja lá o que for. Então é importante você fazer isso também para sua vida pessoal, que você vai ver que vai te facilitar bastante na tomada de decisão lá na frente, tá bom? Qualquer dúvida, escreve aí. E se gostou, curte o vídeo e se inscreve lá no nosso canal da Behave no YouTube. Lembrando também, não deixe de seguir a Érica Linhares, Érica com K. Ela é a minha sócia da Behave, que fala muito sobre soft skill, do que eu falei lá no início do vídeo, sobre as suas habilidades comportamentais que são fundamentais no seu desenvolvimento. Segue ela, toda segunda tem um vídeo que ela lança no ar aí, tanto no IGTV quanto no canal no YouTube. Érica Linhares, Érica com K, se for no Instagram, @elinhares12, tá? Segue ela porque tem muita dica valiosa, vai te ajudar muito. Você é empreendedor, você é profissional, vai te ajudar demais, seja qual for a sua área. Combinado? Obrigado, até a próxima.